Fala pessoal, beleza? Então vamos fazer hoje um pouco de lei de Newton novamente. Na última aula conversamos um pouco sobre os tipos de força, né? Fizemos uma introdução, fizemos um bate-bola e hoje vamos fazer as aplicações, beleza? Então vamos lá. Vamos à aplicação das leis de Newton. Veremos um pouco sobre, vamos retomar o conteúdo. Vamos aqui então. Então aqui, né? Peguei esse aqui da fonte Brasil Escola. Alguém fez esse desenhozinho muito bonitinho e botou aqui os tipos de força, né? Força de contato, lembramos lá, normal, vimos força elástica, tipos de força que botou aqui que funciona à distância, ele botou força peso, né? Força magnética, eu falei um pouco sobre o ímã, mas não vai entrar em força magnética. Força elétrica, nós não vamos entrar agora em força elétrica. Aí o peso, falei da atração gravitacional, o peso, né? Isso falamos um pouco da força normal, lembrar da balança que falamos. Aí falamos do princípio fundamental da dinâmica, né? Que é a segunda lei de Newton. E aí vamos hoje falar um pouco sobre, vamos aplicar tudo isso que vimos, beleza? Então vamos aplicar aqui o conceito de força resultante. Força resultante. Força resultante. Lembrando que o agente físico capaz de alterar o estado de movimento dos corpos é a força resultante, não é isso? Diferente de zero. Bom, então, lembrando sempre disso. Então vamos aqui, ó. Considere uma força FA aqui, né? E uma força FB. Tá aqui, FA, FB representada aqui e FA e FB representada aqui. Determine a intensidade da força resultante nos seguintes casos. Ó, primeiro caso, letra A. F de A e F de B tem direção horizontal, ou seja, está aqui na horizontal, e sentidos opostos, ou seja, F de A é alguém que puxa para a esquerda e a força FB, por exemplo, é alguém que puxa para a direita. Eu quero saber a força resultante que atua sobre esse veículo. Então a força resultante, né, é que você pode pegar é a maior, que é F de B. Opa, F de B. Vou trocar esse pincel que está muito. Aqui. F de B. Ficou muito fino. F de B menos F de A. Beleza? Então a força resultante é igual a F de B 4 menos F de B que é 3, F de A que é 3. Então a força resultante 4 menos 3, 1. Ou seja, a força resultante é uma força, ó, que tem a mesma direção que as forças A e B, ou seja, na horizontal, e que aponta para a direita. Ó, deixa eu trocar aqui a cor. Ó, aponta para aqui. Essa força resultante, ou seja, como F de B é maior que F de A, você vai ter uma força que tem a mesma direção e sentido de F de B, só que a força resultante é 1 newton, porque é como se tivesse dado desconto literalmente dessa força daqui da força de A. Entendeu? Então, esse teria uma força como um cabo de guerra, teria uma força para cá com apenas 1 newton, beleza? Agora, forças na mesma direção e no mesmo sentido, ou seja, na mesma direção horizontal e no mesmo sentido, as duas puxando para a direita, por exemplo. Então, nesse caso aqui, ó, a força resultante se calcula como força de A mais força de B. Mesma direção e sentido oposto, subtrai da maior, que era B, a menor. Tá vendo? Na mesma direção e no mesmo sentido, você soma. Então, força resultante é igual à soma delas, ou seja, 3 mais 4. Ou seja, a força resultante é igual a 7 newtons. Então, você tem uma força resultante para cá. Ó, maior que as outras duas, né, para representar força resultante igual a 7 newtons. Beleza? Então é assim que você vai somar essas forças
Nesse tipo, beleza? Tem outras formas de você somar, outras, né, na mesma direção, perpendiculares e tudo mais, mas por enquanto vamos fazer essas aqui. Aqui, ó. A figura abaixo representa um carro de 1.000 kg de massa, sendo puxado por duas pessoas, sendo F de 1 20 N, F de 2 30 N, e desprezando os atritos. Por enquanto não estamos considerando o atrito aqui, nós já conhecemos o atrito, né? Que é a força que normalmente ela dificulta o deslocamento dos corpos, né? Então, despreze a força de atrito, determine a aceleração do veículo. Pronto. Então, usando o princípio lá, né, segunda lei de Newton, você vai ter que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Quem é a força resultante aqui? As duas estão na mesma direção e sentido. Então a força resultante aqui, a força resultante é F1 mais F2, como acabamos de ver. Então a força resultante, F1 é 20, mais F3, mais F2 que é 30. Então a força resultante é igual a 50 N. Pronto, já achamos a força resultante. Mas ele quer saber a aceleração do carro. Eu ponho aqui, ó, força resultante é 50. A massa do veículo é dada 1.000 kg. 1.000 kg. A aceleração que eu quero, vezes a aceleração. Para achar a aceleração, é só passar esse 1.000 para cá dividindo. Então vai ficar, ó, 50 dividido por 1.000 é igual a aceleração. Mas nós costumamos deixar assim, ó, aceleração é igual a 50, corta, 0, vai ficar, desculpe, vai ficar 5 dividido por 100, não é isso? Então 5 dividido por 100 é 0,05. Aceleração, metros, no caso aqui, por segundo ao quadrado, como já vimos. Então essa é a letra A. A de aceleração, beleza? A velocidade do carro após 20 segundos de movimento, sabendo que ele partiu do repouso. Nós já sabemos fazer isso também. Letra B. Letra B. Nós vimos lá movimento retilíneo uniformemente variado. Então aqui é a equação horária da velocidade, com movimento retilíneo uniformemente variado. Então a velocidade é igual. Quem é a velocidade inicial? Ele fala que partiu do repouso. Se partir do repouso, V inicial é igual a 0. Mais aceleração, que é a aceleração 0,05 vezes t. Então essa aqui é a equação horária da velocidade, não é isso? Vamos terminar aqui no cantinho aqui. Vai ficar V igual a 0. Esse 0 pode ir embora, 0,05 t. Mas ele quer para 20 segundos após o início do movimento. Então, se essa é a função horária da velocidade, para você achar, né, a velocidade dele depois de um certo tempo, é só você pegar esse tempo e jogar na fórmula. Daqui você tira que V é igual a 0,05 vezes 20, não é isso? Aqui, vezes 10 dá 0,5, vezes 2 dá 1. Então, isso aqui é igual a 1 metro por segundo. Então, depois de 20 segundos, esse corpo terá uma velocidade de 1 metro por segundo, beleza? Porque ele sai do repouso, vai acelerando, até adquirir uma velocidade de 1 metro por segundo. Se ele continuar por mais de 20 segundos, ele vai adquirir mais 1 metro por segundo de velocidade, ou seja, vai estar, depois de 40 segundos, vai estar com 2 metros por segundo de velocidade, e assim sucessivamente a cada 20 segundos, ganhando 1 metro por segundo de velocidade, beleza? 1 metro a cada 20 segundos de velocidade, na verdade. Bom, então fizemos a aplicação agora dessa formuletazinha aqui, beleza?
Vamos aqui para mais. Vamos aqui para força-peso. Nós discutimos a força-peso. A força-peso ela nasce devido à atração gravitacional da Terra, né? Então, você não sai por aí vagando para o espaço porque você está preso à Terra pela força-peso. A força-peso sempre puxa você para onde? Para baixo, para o centro da Terra. Discutimos isso no início das unidades lá, no início do ano. Não é isso? Então, ela sempre puxa assim. Então, um cara aqui vê a maçã cair assim, ó. Um cara aqui vê a maçã cair aqui assim, na sua horizontal aqui. Um cara aqui vê a maçã cair da mesma forma, ó. Quem está de fora do planeta vê esse movimento realmente. Quem está observando aqui de fora, um cara observando aqui, uma pessoa observando, um astronauta, você vai se observar, ele viria essa maçã fazer isso e essa maçã fazer isso. Mas você, dentro da Terra, vê a maçã cair no chão, e para o chão. Por quê? Porque ali a força-peso está orientada para baixo. É uma força radial, como os raios da bicicleta. Então está sempre para baixo. Então você vê sempre ela cair para baixo, beleza? Tem que lembrar disso daí. Né? Foi uma questão inicial que a gente falou lá sobre terraplanagem, terraplanismo e tudo mais, né? Tem que lembrar disso aí. Bom, é então assim, ó, em uma viagem espacial, leva-se um conjunto de equipamentos cujo peso é de 900 newton. Então, lembrar, peso é força. Medida em um local da Terra onde a gravidade, nós já discutimos o que é gravidade. A gravidade é a aceleração, né, que o corpo ganha ao cair na superfície da Terra, lembra? Com base nesses dados, responda: qual é a massa desse conjunto de equipamentos aqui na Terra? É tranquilo, é só você pegar e lembrar, ó. Vou botar aqui, letra A. Para lembrar que peso é igual a massa do corpo vezes gravidade. Se o peso é 900, ele quer a massa e a gravidade diz que é 10. Pronto, tá aí. Opa, tá aí. Só você fazer o que agora? Você quer a massa, passa esse 10 para cá o que? Dividindo. Só isso. Então vai ficar como? Vai ficar a massa é igual a 900 dividido por 10. Então a massa é igual a 90 kg. Então esse corpo tem uma massa de 90 kg. Qual valor terá a massa desse equipamento se for medido na Lua? Então aqui 90 kg. E se for medido na Lua, vai ter os mesmos 90 kg, porque a massa do corpo não muda. O que muda é o seu peso devido à gravidade. Então, a massa do corpo vai ser 90 kg na Lua também. Agora, qual a intensidade da força-peso desse conjunto na Lua? Então, o peso na Lua, vou chamar P de Lua aqui, PL, vai ser a massa do corpo vezes a gravidade, vou chamar GL, que é a gravidade na Lua. É só você pegar e fazer essa continha aqui agora. Então vai ficar como? Vai ficar o peso na Lua é igual a 90, que é a massa do corpo, vezes a gravidade da Lua, que é quanto? 9,6 ou 1,6. 1,6. Quanto é que dá 90 vezes 1,6? Bota aqui, né? É a mesma coisa que 9 vezes 16. 9 vezes 16 é a mesma coisa que 160 menos 16, que dá 144. Não é isso? 50, 160. É 144. Então, o peso dele aqui vai ser 144 newtons. Pronto, tá aí. Então, o peso desse corpo na Lua vai ser de 144 newtons, muito abaixo dos 900 newtons que é na Terra. Por quê? Porque a gravidade da Terra é maior. Opa aí. Ó, é 10, na Lua 1,6. Beleza? Mais de 5 vezes maior, né? Então, a gente revisou um pouco sobre peso aí, deu para ter uma ideia sobre peso, beleza? Vamos aqui para mais uma. Diz assim: um corpo de massa de 30 kg, repousa sobre uma superfície horizontal.
em um certo instante passa a agir sobre esse corpo uma força de intensidade de 210 newtons. Como ilustra figuras, supondo que não há atrito, não estamos considerando o atrito para facilitar nossas contas, nosso entendimento, entre o corpo e a superfície, sendo de 10 metros por segundo ao quadrado a aceleração da gravidade local, determine. Letra A, o peso do corpo. O peso do corpo nós sabemos já determinar. Peso é igual a massa vezes a gravidade local. Pronto. Então, o peso é igual a massa. Quem é a massa? A massa é de 30 kg, ó. 30 kg. Então, a massa 30 kg vezes a gravidade, que ele disse que é 10. Então, o peso do corpo é de 300 newtons. Aí. Beleza? A aceleração que o corpo vai adquirir. Se não tem atrito, galera, você vai ter o seguinte, ó, você vai ter o peso puxando o corpo aqui para baixo, certo? Devido ao peso, esse corpo comprime a superfície. Nós sabemos que a superfície reage aplicando uma força normal nesse corpo para cima, e a força que ele aplica normal aqui, você tem uma reação do corpo aqui aplicando a superfície, beleza? Tá aqui. Bom, como não tem atrito, você pode desprezar essas forças normais. Ela não vai interferir no nosso problema aqui, só vai interferir quando houver atrito. Pronto. Então só tem um peso aqui para efeito de cálculo. A normal tudo existe, mas para efeito de cálculo ela não vai interferir, beleza? Ficou horrível esse cara aqui. Deixa eu apagar. Força peso. Pronto. Então, qual a aceleração que o corpo vai adquirir? Então, a aceleração só vai depender dessa força F aqui, ó. Então, vamos lá aqui, letra A. Vamos lá, letra B. Nós sabemos que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Como essa é a única força resultante, como essa é a única força, ela é a força resultante, que vale quanto? 210. Então, 210 é igual a massa. Quem é a massa? 30. 30 vezes aceleração. Quem é a aceleração? É o que nós queremos. Passa mais uma vez esse 30 para cá, dividindo, vai ficar aceleração. Botar aqui, aceleração é igual a 210 dividido por 30. A aceleração então é 210 dividido por 30, 0,07. 7 metros por segundo ao quadrado. Pronto, tá aí. Achamos a aceleração. A velocidade que o corpo, vou sair do corpo 5 segundos após a aplicação da força. Mesma coisa, ó. V, lembra lá, igual a V0 mais AT. Ó, ele diz que o corpo sobre a superfície em certo instante passa a agir sobre esse corpo, como sabendo que não há atrito entre superfície, então esse corpo está inicialmente em repouso. Então a velocidade inicial é 0. Então vai ficar V igual a 0 mais A, que é a 7, vezes T. Isso implica que a equação horária da velocidade é 7T. Após 5 segundos, é só você pegar onde tem T aqui e colocar 5 segundos. Vai ficar como? Vai ficar V igual a 7 vezes 5. Vezes 5. Então, 7 vezes 5 dá 35. Então, 35 metros por segundo. Essa é a velocidade do corpo, beleza? Então, terminamos aí. Mais uma, beleza? Aqui foi um misto de força-peso com a segunda lei de Newton.
não é isso? E um pouco de movimento retilíneo uniformemente variado. Beleza? Vamos lá. Aqui vamos falar a força normal. A força normal, como eu falei, é a força que aparece devido ao contato, né, compressão entre duas superfícies, não é isso? Chamamos de força normal ou reação normal qualquer força de contato na superfície de dois ou mais corpos, quando encostados uns nos outros. Então, como eu falei, tem que ter contato. Se tiver contato, tem a força normal. Imagina que aqui é a mesa, né? Aqui é o chão. Você tem esse corpo aqui, é uma caixa, por exemplo. Ele está flutuando, digamos, né? Então não tem força normal. Se ela estiver em cima da mesa, você vai ter uma força normal aqui, ó, uma força normal que a superfície aplica sobre a caixa e que a caixa aplica sobre a superfície, ó, N menos N, ação e reação, terceira lei de Newton lá, né? Então aqui, ó, você aplica uma força, certo, de contato superficial na maçaneta. Tá vendo? A maçaneta reage aplicando a força normal para cá. Beleza? A mesma coisa, você pisa na superfície aplicando a força normal, a superfície reage empurrando você para cima. E essa força sempre perpendicular à superfície, ou seja, formando sempre 90 graus. Aqui você tem um plano inclinado, a força ela é, ó, 90 graus, formando um ângulo de 90 graus. Beleza? Você tem a força de tração. A força de tração, ela aparece em fios. A força de tração, como é chamada a força em fios, cabos e cordas, é um outro tipo de força de contato muito presente em nosso cotidiano. E ela tem, né, a função de transmitir a força de um ponto a outro. Por exemplo, os cabos de bicicleta. Você aplica uma força lá como é que chama? Agora eu vou esquecer o nome lá. Agora eu esqueci o nome. Ela fica lá Pô, mas agora esqueci o nome. Aí ela fica aqui, né? Você tem um cabo aqui dentro, de alguma forma. Mas tem um cabo aqui. Esse aqui fica lá enrolado, vai lá para os freios. Você aplica uma força aqui, você puxa. Quando você puxa, você traciona, né? Todo o cabo, traciona todo o cabo, ele traciona o freio da bicicleta, o freio da moto, me parece também. É assim. O do carro é a óleo, né? É outro princípio, certo? Então, por exemplo, você tem aqui, ó, essa prateleira. Essa prateleira aqui tem uma roldana, que nem aquelas de pedreiro de puxar cimento, né? O que acontece? Tem um corpo aqui, um corpo B. O que acontece? Esse corpo B ele tem uma força puxando ele para baixo, que é a força peso. Então, ele puxa para baixo, ele traciona esse fio, ó. Ele traciona esse fio, ó, com a tração do corpo. Ele traciona esse fio. Você traciona esse fio, ele puxa todo esse corpo para cá, ó. Esse corpo A, que é na prateleira, por exemplo. Então, essa tração que aparece puxando esse corpo para cá é a tração do corpo B no corpo A, beleza? Mas por ação e reação também aparece uma tração aqui, ó, aparece uma força aqui nesse corpo, que é devido à tração do corpo A, devido ao corpo A em B, beleza? Ação e reação. Por exemplo, aqui, ó, esse cara tá aqui, ele puxa, esse carro tá aqui, ele puxa esse carro para cá. Vou chamar esse carro aqui de M, esse carro aqui de L. Então essa tração aqui é devido ao carro M sobre o carro L. Por reação, aparece uma força aqui devido à tração do carro L no carro M. Beleza? Ação e reação. Tração aí. Vamos aqui, ó. Na figura abaixo, veja a figura abaixo. Nela temos um bloco de massa M igual a 8 kg, suspenso por uma corda. Adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine o valor da tração na corda e marque a opção correta. É que eu tirei a opção correta, adaptei. Bom, então vamos lá. Se ele está suspenso aqui na superfície da Terra, ele tem uma força peso. Peso que é igual a mg. Então, peso, quem é a massa? 8, quem é G? 10. Então, o peso é de 80 newtons. Então, você tem uma tração, aqui, ó. Você vai ter uma tração, aqui, essa tração do corpo
sobre o teto. Por reação, você vai ter a tração do teto sobre o corpo, beleza? E vale quanto? Ambas 80 N. Só que uma puxa para baixo, outra seja para baixo, outra para cima. Beleza? Tá aí. Vimos também a força elástica, não é isso? Vimos também a força elástica. Vimos que para comprimir ou esticar, que está esticando uma mola, você tem que fazer uma força. Para comprimir uma mola, você tem que fazer uma força, né? Para cá, não é isso? Então você puxa para cá, a mola reage puxando você para cá. Você empurra para cá, a mola reage empurrando você para lá, certo? Como indica aqui, ação e reação você tem uma força. Nós queremos calcular a força, né, nessas molas. Um exemplo da aplicação dessas molas no cotidiano, por exemplo, na suspensão dos carros, né? Quando você passa no buraco e tudo mais, é a mola que é responsável por manter o contato do pneu do seu carro com o chão. Se fosse tudo rígido, né, não daria muito certo. Então, essa força elástica é uma força do tipo diferente. Ela sempre ela vai produzir uma força que vai produzir realmente uma aceleração no corpo, por exemplo, desse tipo. Se você pegar um bloco aqui, certo? E soltar, ela vai produzir uma força, ela vai puxar o bloco para cá com uma força de que tipo? Uma força que eu calculo Kx. Mas quando ela fizer isso, ela vai produzir uma aceleração nesse corpo. Então você pode dizer que essa força vai produzir uma aceleração nesse corpo que é do tipo massa vezes aceleração. Beleza? Vamos aqui. Então, essa força elástica, chamada lei de Hooke, ela é dada por um K, que chama-se constante elástica da mola, e um X, que é a chamada deformação da mola. Então a mola ela tem um comprimento inicial, sem estar comprimida ou esticada, certo? E quando você estica essa mola ou comprime, nesse caso aqui você estica a mola, você causa uma deformação. Essa deformação aqui é esse X. Ó, essa deformação aqui é o X. Beleza? Essa deformação aqui é o X. Que é o que você vai colocar aqui na lei de Hooke. Isso acontece também nos elásticos também. Vamos aqui, ó. Calcule a força necessária para comprimir 10 centímetros de uma mola de constante elástica igual a 550.000 newtons-metros. A força dada a constante elástica é dada em newton-metro. E esse cara está em centímetros, então você tem que passar centímetro para metro. Você sabe que para passar de centímetro para metro é só dividir o valor de centímetro por 100. Isso vai dar 0,1 metro. Então, tá aí. 10 centímetros é igual a 0,1 metro. Beleza? Então, F, a força elástica, é igual a Kx. Então, a força elástica, Fel, é igual a K, que é 50.000, vezes 0,1. Então, a força elástica, 50.000 vezes 0,1 é igual a 5.000. 5.000. Tá aí. Então, para você comprimir uma mola de 50.000 newtons-metros de constante elástica, você tem que fazer uma força de 50.000 newtons ou 5.000 newtons. É como se você colocasse 500 kg em cima dessa mola e aí você vai conseguir comprimi-la apenas de 10 centímetros. Beleza? Vamos também ver agora a questão da força de atrito. Nós já sabemos o que é a força de atrito, né? Já vimos seus efeitos, né? Lá que falou da fórmica, né? Descer a ladeira da fórmica, lembra lá? Já falaram que já brincaram também, descer a ladeira da fórmica. Aí fizemos essa discussão. Essa força depende basicamente dos materiais, como falamos, que formam os corpos que estão em contato. E aí falamos lá que dá para deslizar na fórmica, dá para deslizar na garrafa PET, mas deslizar no papelão não é muito bom, não é? Então, basicamente essa força de atrito, ela normalmente se opõe ao movimento dos corpos. Então você está aqui empurrando a caixa para cá, certo? Empurra a caixa para a esquerda.
E essa força de atrito, ela se opõe ao movimento, empurrando a caixa para a direita. Beleza? Então, e ela depende da seguinte coisa, depende da força normal. Nós falamos o que é a força normal agora há pouco. Essa força depende da força normal. Depende, lógico, das superfícies de contato. Aqui é um Mi, certo? Depende da superfície de contato. Então esse Mi representa a propriedade da superfície de contato. E depende também da força normal, né? Φ, vou botar aqui, Φ é igual a Mi vezes a normal. Né? A normal nós já conhecemos, sabemos o que é. Então, quando você aumenta a normal, você aumenta a força de atrito. Né? Então você empurra a caixa para cá mais uma vez, certo? A força de atrito para cá, se opondo. Agora, se você, por exemplo, colocar mais uma caixa aqui em cima, o que vai fazer? Você vai aumentar a normal. Você tem mais força comprimindo essa caixa verde aqui, ó. Então, essa caixa verde aqui já tem a compressão devido ao próprio peso dela. Não é isso? Tem a compressão devido ao próprio peso dela. Agora, chamar P no caso 1. Agora você tem o peso devido à própria caixa e devido a essa nova caixa aqui. Então a normal aqui é maior. Se a normal é maior, a força de atrito é maior. Certo? Que é a expressão, né, de força que o rapaz está fazendo. Se você notar também, depende dos pares de contato. Olha como esse chão aqui ele representou liso. E olha como esse chão aqui ele está rugoso. Então você sabe muito bem que para empurrar uma caixa em um chãozinho lisinho é uma coisa, para empurrar uma caixa em um chão rugoso é outra. Então depende também das propriedades das superfícies de contato, que é o que esse cara aqui está dizendo, ó. Esse Mi está dizendo aqui, ó, depende da superfície de contato, beleza? Vamos aqui. Um bloco de massa 8 kg é puxado por uma força horizontal de 20 N, como ilustra a figura. Sabendo que a força de atrito entre o bloco e a superfície é 2 N, calcule a aceleração a que fica sujeito o bloco. Bom, então aqui, ó, se você tem uma força aqui que puxa esse corpo para cá, então você vai ter uma força de atrito, ó, se opondo ao movimento para cá, Φ. E Φ vale quanto? 2. Então você vai dizer que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Mas força resultante é a soma de todas as forças que atuam nesse corpo. Não é isso? Como você tem força na horizontal, só que em sentidos contrários, nós sabemos como fazer a conta dessas forças. É a maior, 20, menos a menor, que é 2. Pronto. Essa é a força resultante. Vezes a massa, que é 8 kg, vezes a aceleração, que é o que ele quer. 20 menos 2, 18. Isso é igual a 8 vezes a aceleração. Então a aceleração é igual a 18 sobre 8. Isso é a mesma coisa que 9 sobre 4 metros por segundo ao quadrado. Que deixou um cálculo. Sabendo que a força de atrito entre o bloco calcula a aceleração. 9 sobre 4. Aí vai dividir 9 sobre 4. Vamos lá. 9 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8 para 9, 1. Baixo 0, 2. 2 vezes 4, 8 para 10, 2. Boto 0. Está aqui. 2,25 metros por segundo ao quadrado. Só para dificultar a nossa vida. Beleza? Então temos aí a força de atrito. A força de tração gravitacional, nós falamos sobre isso na última aula, né? É a força que nasce da atração natural entre os corpos. Massa atrai massa. Aí tem aqui, ó, uma reportagem legal que eu tirei lá da BBC, né? BBC de Portugal, que diz o seguinte: NASA sugere trator espacial para desviar asteroides. Tá vendo? Então, cientistas da NASA propuseram a construção de um trator espacial gigante para salvar a Terra de um asteroide que poderia colidir contra o planeta. 2 astrônomos da Agência Espacial Americana, Edward Lu e Stanley Love, afirmam no artigo na revista Nature que um foguete gigante poderia ser lançado e controlado para desviar a rota do asteroide.
Segundo os planos apresentados, o foguete dotado de grande estoque de combustível nuclear daria a volta ao redor do asteroide, utilizando a força da gravidade para desviá-lo. Segundo os cálculos dos autores do estudo, num período de 1 ano, uma estrutura de 20 toneladas seria capaz de alterar a direção de um asteroide em 200 metros de diâmetro. Então o que chama a atenção aqui, ó, grande massa, precisa ter uma grande massa, força de atração gravitacional, então precisa de uma grande massa, 20 toneladas, tá vendo? Uma tonelada é mil quilos, então seria 20.000 quilos. E 1 ano girando em torno do asteroide, ele conseguiria desviar satisfatoriamente um asteroide de 200 metros de diâmetro, ou seja, nada muito grande, né? Um asteroide tamanho de um campo de futebol, 2 vezes um campo de futebol, digamos assim, né? Mas um asteroide desse bater na Terra já é já é um problema muito grande, né? Então, como é que isso vai acontecer? Isso vai acontecer da seguinte forma: está aqui o asteroide, você manda um foguete aqui, que está representado aqui, você manda um foguete. Se for um foguete levinho, o que vai acontecer? Ele não vai ter atração gravitacional suficiente, certo? Ele pode até desviar, mas vai demorar mais tempo, porque massa sempre vai estar em massa. Então você põe aqui, ó, lá, sei lá, eu estou tentando representar o que ele colocou aqui, né? Você põe os pesozinhos aqui, o que vai acontecer? Você vem aqui e aproxima o foguete aqui do asteroide, ó. Aí você vai ter uma força de atração gravitacional. O asteroide vai puxar a nave, e a nave vai puxar o asteroide. O que você faz? Você usa o combustível nuclear, por isso tem que ser um grande estoque de combustível nuclear. Por quê? Porque o asteroide vai puxar o foguete. Mas você não quer que isso aconteça, porque o asteroide é maior que o foguete. O que você vai fazer? Você vai usar os motores da propulsão nuclear para puxar o foguete de volta para o ponto dele, deixar ele no ponto dele, e que a força gravitacional acabe puxando apenas o asteroide. Aí você faz isso, você vai corrigindo, né? O asteroide tá lá, você vai andando junto com o asteroide e corrigindo sempre essa posição, de forma que a força usada do combustível nuclear seja para quê? Para puxar só esse cara aqui, ó. Se deixar esse paradinho aqui, se você botar um foguete aqui do lado aqui, ó, se você botar o foguete do lado aqui, o que vai acontecer? Um vai em direção ao outro e gruda, fica grudado por causa de força de atração gravitacional, mas você não quer isso. Então você tem que empurrar, tem que puxar o foguete para cá. Então você usa o combustível para isso. Você puxa o foguete para cá e por atração gravitacional só o asteroide vai em direção ao foguete, beleza? E nós já sabemos como é que é a força de interação gravitacional. Gzão, Mzinho, vezes a distância ao quadrado. A distância ao quadrado, leu esse artigo muito interessante, é legalzinho. Esse canal lá da BBC, ele tem diversos artigos científicos, certo? Quem for lá e pegar um artigo científico cabuloso lá perguntando, vai tomar 0. Tô brincando, dê uma olhada lá. Então, tem a massa aqui, seria a massa asteroide, a massa Mzinho do foguete, é uma massa menor. Vou botar a massa Mzinho e a distância que separa isso aqui, ó. Quanto mais próximo o foguete ficar do asteroide, melhor, porque a força é maior, né? E o G é uma constante de gravitação universal, constante determinada lá por Cavendish, né? É um valor que torna isso aqui real, beleza? Acabou? Acabou, galera. Então a gente não vai fazer uma conta com essa força de atração gravitacional, não. Foi só para a gente ter uma ideia e ver como funciona, beleza? Então aí ficou uma revisão de todas as leis que vimos, suas aplicações. Próxima aula a gente vai tirar dúvida, fazer mais uns exercícios e a gente finaliza essa parte de força, beleza? Então um abraço para vocês aí, até mais, tchau, tchau.